Boa tarde a todos. Então, hoje a gente está ao vivo aqui para mais uma live da fraternidade, né? A gente quer, a intenção, a gente grava essas lives, a gente está com um público aqui junto com a gente, né? Que está sempre aqui com a gente. E a intenção de gravar essas lives e deixá-las salvas aqui no Instagram para que vocês possam acessar elas no momento que vocês quiserem. Mas, né, quem estiver ao vivo, tiver alguma pergunta para fazer, durante a live pode fazer. Então, eu vou me apresentar. Eu sou a Elizabeth, estou aqui com todos os rostos muito conhecidos, a Ivânia, a Fernanda e a Fabiola. E hoje a gente tem um tema que foi muito pedido há muito tempo. É um tema que a gente já trabalha há muito tempo e eu tive a sorte de começar a ser atendida em cima do que a gente vai falar hoje, eu e mais outras pessoas, mesmo antes da gente dar um nome para isso, né, Vânia? A gente não tinha nenhum nome. E hoje a gente chama então de padrões emocionais, que é um trabalho que a gente faz a partir do conhecimento do mapa astral, e ele é tão importante, eu acho, de ser esse tema da nossa última live do ano, né? Porque justamente eu acho que é um momento assim, que a gente faz os balanços, que a gente olha para o nosso ano, faz toda essa retrospectiva e planeja um começo novo, ou uma continuação do que a gente vem fazendo, se a gente vai mudar a rota. E aí a gente percebe aquelas coisas assim que a gente repetiu várias vezes ao longo do ano, que a gente gostaria de não repetir mais. E os padrões emocionais, eles justamente trabalham essas coisas, são coisas às vezes que a gente nem se dá conta que é um padrão emocional. E aí junto com o mapa astral e todas as terapias, eu acho que todas as terapias hoje, né, que a gente tem acesso aqui, elas auxiliam na cura dos padrões emocionais, né? Não dá para excluir nenhuma delas, né? Todas auxiliam de alguma forma, de algum jeito. Então, hoje a gente vai falar em nós somos padrões emocionais, nós quatro, né? Eu venho trabalhando os meus há bastante tempo e é uma descoberta muito boa, é um trabalho muito intenso, né, que exige muito da gente, muita dedicação da gente e justamente não podia esse tipo de terapia ser tratada em outro lugar que não ser na luz dourada, porque é uma terapia que exige da gente, né, que a gente se esforça, tem muito a ver com todos os princípios que a gente trabalha na luz dourada. Então é uma terapia, a gente só tem sucesso com ela quando a gente se dedica, quando a gente age, quando a gente quer descobrir as coisas e quando a gente vai ao encontro do conhecimento. Mas eu vou passar para a Ivânia vai falar um pouco melhor do lançamento dos atendimentos padrões emocionais que já são feitos hoje, como eles vão acontecer no ano que vem. E aí a gente segue conversando, todo mundo vai colocando o seu ponto de vista. E também a gente deixa aberto então para perguntas, né? Boa tarde a todos. A questão, ano que vem, vamos revolucionar. Por quê? Porque o trabalho que nós temos a partir da Luz Dourada, sobre a égide dos mestres da Luz Dourada, é justamente buscar um caminho que revolucione a vida das pessoas, as mudanças que a pessoa deseja. Mas as mudanças, elas não acontecem vindas diretamente caídas do céu. Elas são um longo trabalho de autotransformação. E eles vêm a partir do autoconhecimento e do conhecimento. O que são padrões emocionais? Padrões emocionais, como diz o nome, é um padrão de emoções que reiteradamente nos movem a cometer sempre os mesmos erros, as mesmas escolhas erradas e os mesmos sofrimentos. É uma retroalimentação de caminhos ruins, que vão criando valos no fundo. Quando vê, a gente está enterrado nisso. Como se vence isso? É um longo caminho, mas basicamente passa por a consciência de que não se quer mais isso, que se quer a mudança. Na Luz Dourada, a porta de entrada para isso é vir exatamente aqui no núcleo das terapias de Renel, núcleo terapêutico de Renel, onde a partir de março teremos serviço online gratuito. E a gente, ao tempo certo, vamos explicar exatamente como isso vai funcionar. E essa será a porta de entrada para quem quiser fazer o seu trabalho, autotrabalho de padrões emocionais. Porque, na verdade, é basicamente, né, Elizabeth,
um autotrabalho. E assim, começa por aí. Depois a pessoa também vai se conectar aos mestres, vai conhecer o trabalho dos mestres, os lugares dos mestres. São oferecidas várias ferramentas dentro da Luz Dourada para auxiliar no autoconhecimento. Inclusive disponibilizaremos a partir do ano que vem, além dos cursos da Escola da Luz Dourada, também workshops. Tudo visando o autoconhecimento, o autotrabalho e, no final de tudo, o auto-amor. Esse conhecimento, ele muda a vida da pessoa, muda todo o entorno da pessoa. Por quê? Porque, basicamente, mudamos o mundo a partir de nós mesmos. Eu gosto muito de usar a expressão que não existe nada fora de nós. Nada. Tudo que está fora de nós é um reflexo do que está dentro de nós. Nós projetamos para o nosso entorno exatamente sentimentos, emoções, pensamentos, ações, conforme temos um padrão emocional. E é por isso que não são as companhias, não é exatamente castigos, não são os outros que fazem as coisas para a gente, mas nós que buscamos isso para que os nossos erros aconteçam, para que os nossos sofrimentos eclodam, para que realmente os padrões emocionais sejam os vencedores da questão. E, acima de tudo, é importante entender que a pessoa pensa que ela é de uma determinada maneira, mas quase sempre, 98% dos casos, aquele é o padrão emocional dela. Ela nem sabe como ela é de verdade, de tão poderoso que é um padrão emocional. Tanto que ele está no mapa astral da pessoa, e a primeira coisa que se enxerga no mapa é exatamente o padrão, de tão forte que ele é, de tanto que ele salta aos olhos. Qualquer pessoa que entenda um pouquinho de astrologia, olhou o mapa, já sabe indicar como é que está o padrão. Ele fulgura, ele domina, ele se apropria da pessoa, das emoções, dos pensamentos, dos atos da pessoa. E aí, a pessoinha, a alma, está ali, muda e calada, não insistindo, parada ao lado, um verdadeiro pântano, afundado. E o padrão emocional governa a pessoa. E, obviamente, vai fazer a pessoa sempre repetir os mesmos erros, até que ela enlouqueça de vez mesmo, e no fim afasta todo mundo, todas as oportunidades, tudo, e acaba com uma velhice miserável, exatamente porque ela queria aquilo. Não, ela não queria, mas ela não teve força de lutar contra aquilo. Nós oferecemos a oportunidade da pessoa fazer essa mudança, mas na Luz Dourada nada é pressionado, nada é imposto. A pessoa que nos procura e que quer realmente encarar seu padrão emocional e ter um outro tipo de vida, ela tem que estar não só decidida a isso, mas vai ter que trabalhar ativamente por si. Ajudamos, mas não fazemos, porque esse é o caminho, porque a jornada da alma é solitária e é a pessoa que faz o seu caminho. Nós assessoramos, ajudamos, apoiamos, mas não transformamos ninguém. Essa transformação, esse milagre é feito pela pessoa quando ela encara de frente o seu padrão emocional e decide vencer. Gera Ju, pode falar um pouco do trabalho que é feito aqui no núcleo? Pois não, então boa tarde a todos, luz e sabedoria, quem nos assistiu, quem está nos assistindo aqui ou vai nos assistir no futuro. Bem, nós temos um atendimento regular aqui no Núcleo Terapêutico de Renel, nas quintas-feiras, das 14h30 até as 17h30, aberto a qualquer pessoa, onde nós aplicamos as terapias energéticas da Luz Dourada, toque Yang, toque da Graça, toque de Xofiel. E para aquelas pessoas interessadas, nós fornecemos a prescrição gratuita de todos os florais da Luz Dourada, que são buquês que vieram através dos mestres deste caminho e que são extremamente efetivos para a maioria dos problemas emocionais, inclusive todos os problemas enfrentados na infância, na primeira infância, todos os buquês eláticos. Então tem uma variedade de fórmulas. Então, esses buquês prontos da Luz Dourada, que são inclusive disponibilizados no nosso site,
e nos folhetos que a gente distribui aqui, eles são, digamos assim, para situações mais pontuais, situações onde a pessoa pode ter uma área da sua vida com uma situação transicional, situacional, vamos dizer assim, e que há uma efetividade muito boa, muito grande. Só que existe aquilo que a gente fala que é a pessoa fazer, ou querer fazer, né, o seu buquê pessoal. Para isso aí existe daí um custo, porque é um trabalho bem maior, exige uma análise profunda do mapa astral, e aí a confecção individualizada do seu buquê pessoal. São 5 essências florais, os florais Bach, que levam em conta os aspectos mais importantes, os aspectos mais desarmônicos, digamos assim, do mapa astral da pessoa, onde aí há um trabalho de profundidade, um trabalho de cura. Aí a tomada desse buquê tem que ser feita por um longo período, por um período de 2 a 3 anos, e tem que haver uma participação da pessoa, uma intenção pessoal de modificar comportamentos. Então são dados toda uma série de orientações para essa pessoa. Nós temos os seminários, né? Tivemos um recentemente de padrões emocionais, que é na Escola Sagrada de Jofiel, próximo aqui, foi presencial, desse grupo, e nós pretendemos, a partir de agora, disponibilizar esse atendimento online, né? Que as pessoas tenham acesso a isso, mesmo à distância, mesmo morando em outra cidade, em outro estado, e encomendando a confecção do seu buquê de padrões emocionais. Nós vamos enviar esse buquê, porque nós temos uma loja virtual dentro do Mercado Livre. Nós temos uma farmacêutica que ela se dedica integralmente e exclusivamente para a produção desses buquês. Então essa é a grande ferramenta que a Luz Dourada vem nos trazer. No meu entendimento, esse é o ponto, assim, é a estrela polar, eu acho, da possibilidade de melhora de uma pessoa. Tanto que todos nós, os discípulos da Luz Dourada, os servidores da luz, todos nós fazemos esse trabalho, né, de autoconhecimento em cima do nosso mapa. Estamos tomando todos os nossos buquê, e todos nós podemos dar o depoimento das profundas transformações que têm acontecido dentro de nós, no sentido de mais harmonia, de mais entendimento, de consciência, de modificação de comportamentos que antes para nós eram inconscientes. Porque o grande problema, eu vejo o grande sofrimento, é que para nós, humanidade, esses padrões que são a origem de todas as enfermidades humanas, todas as enfermidades físicas, mentais, eles são padrões inconscientes. Nós não temos noção que eles estão trabalhando dentro de nós, que esse programa está rodando dentro da nossa mente. Nós recebemos isso, nós estamos repetindo esses comportamentos autodestrutivos, de sabotagem, de destruição, de provocar dor em nós mesmos e nos outros, de vícios. Enfim, pelo fato da Luz Dourada ter iniciado a sua coragem, o véu da ignorância começa a ser rasgado, e os mestres trazem então essa ferramenta maravilhosa de autoconhecimento e de cura. Eu queria pedir licença para vocês para dizer, mas esse é o meu assunto preferido. Eu adoro o padrão emocional, porque acho que é identificação, primeiro porque é o que faz a gente vir à música, é se conhecer, né? E foi através do padrão emocional que foi a primeira coisa que me chamou a atenção na Luz Dourada. E o que acontece? Como trabalhadora de saúde feminina, a coisa que eu mais escuto no meu consultório são as pessoas me perguntarem o que é esse tal do padrão emocional, né? Então eu vou voltar a falar uma coisa básica, que aqui a maioria das pessoas que estão presentes sabem, mas em casa eu acredito que muita gente tem essa pergunta também. Então assim, uma coisa que eu acho bom é a gente lembrar que desde o nosso nascimento, nós nascemos com o nosso mapa, e nós vamos começar a nos apresentar como personalidade, como alma e como seres.
Os primeiros 2 anos de vida é sabido que uma criança não vive a sua vida. Ela vive a vida dos pais e vai fazer os hábitos que lhes são ensinados e cultivados. A partir dos 5, 6 anos, ela começa a manifestar mesmo os seus desejos e as suas vontades. E a partir do início da adolescência e a vida adulta que ela começa realmente a se expressar como algo. E nós vamos, durante a vida, desenvolvendo mecanismos para nos defendermos das coisas que nos agridem. E, na verdade, a dor é utilizada como recurso. A criança, quando é contrariada, ela faz a birra, e nós, como adultos, vamos criando maneiras de nos comportarmos, isso tudo buscando a vitimização, que é a principal fator. Coitadinha de mim, porque eu sofro, porque eu isso. E a vitimização, ela tem a ver com o desejo de ser amada ou com o desejo de controlar, que é muito comum. E nós vamos nos sabotando, e é muito difícil sair desse ciclo, né? Assim como eles estavam falando em relação a isso. E assim, o tratamento do padrão emocional, ele tem a ver com a vigilância, é você começar a prestar atenção em si. E esse é um exercício de uma vida inteira, que a gente já conversou em outras lives sobre isso, e na verdade a gente não cura o padrão, a gente tenta lidar com ele e aprender a utilizar novos recursos para lidar com as adversidades, né? E então, assim, a partir do momento que você fica vigilante, você passa a identificar os gatilhos. O que é que te leva a agir daquela maneira? Por que muitas vezes a gente age intempestivamente sem ter aquele segundo que você para e torna consciente aquilo para que consiga falar antes de fazer uma bobagem, né? Algo que te agrida ou que agrida outra pessoa e gere um sentimento ruim, não só para outra pessoa como para você. E a partir do momento que você tem a consciência, sabe os gatilhos e tem a consciência, tu acaba criando a autorresponsabilização, porque a gente terceiriza. Eu sou infeliz porque, ou porque ele, ou porque quem, ou porque aquilo, né? Eu estou assim, eu ajo assim porque alguém me... Nós somos os donos da nossa vida. É a gente criar, tomar as rédeas do nosso comportamento, das nossas atitudes, para gerar bons sentimentos e mudar a maneira com que a gente relaciona com as outras pessoas e com o meio também. Então, assim, é uma coisa básica, mas às vezes as pessoas não esquecem. E uma vez, assim, uma das coisas que a gente não se dá na conta, que a própria Ivânia sempre fala, que a gente veio através da nossa mãe, né, que nos emprestou o corpo para que a gente viesse, mas o caminho da vida é um caminho solitário, é um caminho individual. Nós temos companheiros de caminhada, mas o processo é nosso. É você se desenvolver como alma, como ser humano e fazer jus ao que veio fazer aqui. Não é prestar grandes obras, é você consigo mesmo. Então, eu acho que isso é um aprendizado que é de uma vida inteira. Era mais ou menos isso que eu queria falar. Médico, aqui. A minha opinião sobre o padrão. A Fabiola falou tão bem, né, resumiu tão bem tudo, e eu concordo com ela, essa questão da gente olhar pra gente mesmo, e vem tudo tão bem disfarçado, né? Tudo tão bem organizadinho pra gente cair nisso, pra gente não conseguir sair do padrão. A gente tem a família certa, as situações certas, as motivações perfeitas para que a gente siga, desenvolva o padrão emocional, fortaleça ele, que ele nos domine e que a gente tenha certeza que a gente está fazendo a coisa correta, que a gente recebe, porque a maioria das pessoas, quase todos nós aqui somos pessoas boas, né? A motivação dos atos e das coisas que a gente decide nunca é ruim, né? A motivação, ela é boa. Às vezes muitas vezes eu agi através do meu padrão emocional e o motivador era algo bom, a intenção era muito boa, né? Eu imaginava que para todas as pessoas seria bom, né? Então por isso que é tão difícil, é tão
escondido, exige tanto da gente, essa vigilância, minuto a minuto, né? Desculpa eu interromper, Beth, mas é tão interessante, porque aí chega um momento que eu acho que a senhora de si, achando que tu tá dominando o teu papel. Aí a vida te apresenta uma situação e tu vê que tu vê caindo. Exatamente. Por isso que é para sempre, né? É uma coisa que a gente se dá conta dele. Claro que daí, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente entendeu assim nas minúcias, fica mais fácil de identificar, né? A gente não anda tanto tempo, a gente consegue parar antes e perceber antes, mas realmente é uma coisa que exige muito da gente, sempre voltar o olhar para a gente, né? Porque é muito fácil a gente culpar as outras pessoas, o meio, as situações, são muitas coisas que a gente inconscientemente, mesmo que a gente não verbalize, a gente culpa, né? E acredita que se fosse tudo como a gente imagina, não seria daquela maneira. Então, a minha experiência assim, com o tratamento, com a cura do padrão, eu acho que o que mais me auxiliou foi ter o terapeuta para conversar, né? Poder falar com ele, poder contar as situações, poder ter um outro ponto de vista a partir das situações que estão se apresentando ao longo do tratamento, e o auxílio dos buquês. Eu acho que os buquês, assim, eles realmente, nem que sejam não o nosso buquê, mas simples buquê para ansiedade. Para mim é ansiedade, para outra pessoa pode ser agressividade, para outra pessoa pode ser... Cada um tem um gatilho, né, que cega a pessoa. Então, esses buquês específicos, eles nos ajudam a nos organizar, abrir os olhos e a gente conseguir continuar no tratamento. E a gente tem que perder, eu acho, principalmente esse hábito de querer mudar as pessoas ao nosso redor. Para mim isso é crucial. Que eu acho interessante também, que a cura do próprio padrão é uma coisa que não tem a ver só com a gente. Porque se você pensar que você vai ser pai ou vai ser mãe, você já vai colocar travas e crenças limitantes no teu filho também. Então, tratar o próprio padrão é você melhorar as gerações futuras, os teus descendentes, né? E isso que é o legal, isso é o interessante dos novos tratamentos, né? Que estão disponíveis, que já conseguem ajudar as pessoas a não desenvolver, ou se desenvolver o padrão, que ele não seja tão agressivo, né? Porque nós, outras gerações passadas, nossos pais não tinham domínio nenhum, conhecimento nenhum de como conduzir a gente diante dessas situações, né? Para eles ainda todas as pessoas eram iguais, né? Ninguém imaginava um mapa astral, ou que as pessoas eram tão complexas, tão diferentes, né? A gente imaginava que a educação que era dada faria as pessoas serem todas iguais, pensarem iguais, agirem iguais, terem as mesmas vontades, quererem fazer as mesmas coisas, né? Então, essa complexidade de a gente ter que saber o quanto a gente é único e que as pessoas ao nosso redor, até às vezes eu penso assim, a gente fica viciado em querer perceber o padrão emocional do marido, do filho e tentar ajudar, mas até isso é uma manipulação. Claro que é. Né? Isso não é uma ajuda, isso é o nosso ego dizendo que a gente já está mais evoluído, que a gente pode ajudar a pessoa que não está. Isso é péssimo, isso é horrível, né? A gente não deve fazer isso. Então, e conseguir pensar assim, claro, ele está vendo com os olhos dele essa situação e eu com os meus, como que eu posso imaginar que essa pessoa esteja vendo a mesma coisa que eu estou vendo, né? Então, por isso que é essa questão desse caminho tão solitário, tão nosso. Solitário não é triste, né? Não pode ser uma coisa triste, né? Uma coisa nossa, e aí a gente vai motivando através das coisas que a gente vai mudando as outras pessoas. Eu vejo assim como a saúde da minha família já mudou, dos meus filhos e tudo mais, vendo, e a energia da casa vai mudando e as pessoas vão mudando sem imposições, né? De um jeito muito natural, e mesmo assim eles vão ter os padrões emocionais deles ainda, né? Exatamente. Porque uma das coisas mais certas é que a gente representa um universo inteiro, não é mesmo? Quando a gente fala jornada solitária, a gente não está dizendo uma jornada isolada. Compreendam a diferença. Solitária é que ninguém pode fazer por ti. Desculpa a grosseria, mas assim, até para fazer cocô, e se tu não conseguir, eles ainda têm um médico lá que consegue fazer um procedimento em ti. Agora, no caso, ou seja, tudo quase na natureza, outra pessoa pode fazer por ti. No último caso, padrão emocional não.
Padrão emocional, não tem ninguém que pode fazer essa jornada por ti, modificar por ti. E outra, quando uma pessoa diz, eu quero melhorar por causa dos meus filhos, eu já olho, já de cara a pessoa não quer melhorar. Ela já automaticamente, como a Elizabeth falou, ela já está querendo manipular, direcionar. A intenção já é errada. Por quê? Eu não melhoro pelos outros, eu não faço nada pelos outros. Para início de conversa, quando vai se estudar um padrão emocional, é preciso entender que toda vez que a gente pensa fora da gente, a intenção é de manipulação do meio, das coisas, das pessoas, das situações. A gente tem que ser verdadeiro com a gente mesmo. Esse é o primeiro passo. Não é para menos que se diz que é preciso voltar à inocência, ou seja, livre de más intenções, de segundas, terceiras e quintas intenções. A única intenção válida é a auto-intenção. Eu vou fazer isso por mim. Eu quero não sofrer mais. Eu quero melhorar a minha vida. Eu quero ser mais feliz. Eu quero ser mais produtiva. Eu quero ter a minha jornada. Eu quero ser eu mesma plenamente. Essa é a motivação correta. Sim, eu posso, eu consigo, eu vou conseguir. Se eu me dedicar, eu vou conseguir. E aí, por mágica, o mundo à volta da gente muda. Por quê? Porque é um exemplo que funciona. A gente mudando a própria energia, automaticamente toda a energia no nosso entorno vai modificar, muda a frequência. E todos aqueles jogos que existiam antes, eles perdem a validade. Por quê? Porque não são mais alimentados. Porque a pessoa que muda o seu padrão, ela muda a sua energia, a sua frequência, e automaticamente passa a operar no mundo de uma forma diferenciada. E é isso que eu repercute, porque é verdadeiro, porque é forte, é sincero, é poderoso. E então, porque a pessoa está fazendo, está lutando por ela, lutando pela vida dela. Então isso é sincero e isso tem alcance. Agora, toda vez, lógico que a gente deve procurar ser, se a gente tem filhos, a gente deve procurar ser a melhor mãe, o melhor pai possível, mas a gente sempre vai fazer o melhor que a gente pode, mas o nosso melhor pode não ser o melhor para a nossa criança. Tanto que se a gente olhar no mapa de cada criança, vocês verão que cada um vai ter uma imagem de pai e mãe diferente do seu irmão. Vai se relacionar de uma forma diferente, porque cada pessoa tem a sua energia própria, formada pelo padrão emocional e no devir, naquilo que ela poderá vir a ser, que é a jornada da alma dela. Por isso que no mapa existe uma coisa chamada planeta de saída, que é o caminho de saída do padrão emocional, que o céu, na sua misericórdia, já coloca ali para que a gente tenha um mapa a seguir do caminho de saída para o padrão emocional. Mas para a gente achar essa saída, não é só adianta tomar um pouquinho de saída, não é mesmo, Tia Lúcia? É preciso fazer todo o outro trabalho de limpar a área. O I Ching fala que às vezes é preciso convocar magos e feiticeiros para limpar todas as frestas, todos os buraquinhos, todas as gavetinhas de sujeira. E isso é ir muito para dentro e buscar dentro de si tudo aquilo que deve ser colocado fora, jogado fora, né? Limpar, fazer uma limpeza total do nosso inconsciente, né? Das nossas motivações, dar o nome certo para as coisas, porque uma das coisas que a gente não entende é que, como a Elizabeth estava falando, às vezes a gente pensa que está fazendo melhor, a gente quer fazer melhor e não está, mas a gente está convencido de que é o melhor, mas a gente nunca pode esquecer que o melhor da gente é de acordo com o nosso padrão emocional. Compreendeu? Se eu tenho um padrão emocional de manipulação, eu acho que eu devo conduzir meus filhos a ferro e fogo, porque isso é pelo bem deles. Não interessa se eu vou cortando perna, braço, né? Se eu vou degolando, não tem importância, é pelo bem deles. Compreendeu? Mas na verdade eu estou brigando eles a cabeça da minha caixinha. Não é para o bem deles, é para o meu bem. Eu apenas mascaro aquilo para me parecer boa e que eu estou fazendo o meu melhor. Mas
dentro do meu padrão, aquilo é o melhor. Eu estou fazendo o meu melhor, porque é a minha visão da coisa, que não é a visão do filho que está formando o seu próprio padrão emocional a partir dos meus dados. Só que a gente nunca alcança isso, porque a gente se acha correto, a gente está fazendo o melhor. A gente pensa em fazer o melhor, mas a gente não está sendo a si mesmo, mas sim um reflexo e uma atuação do próprio padrão. E realmente quem quer modificar assim, quem quer fazer o seu melhor, tem que se tratar. Tem que entender que energeticamente é doente. É doente. Se tiver um câncer, tiver qualquer doença, vai se tratar? Vai. Então a causa de todas as doenças não vai tratar. Vai só tratar as consequências da origem. Eu vou ter câncer, vou tomar uma aspirina, porque eu me deu uma dor de cabeça. É exatamente o que nós fazemos o tempo todo. Todos os médicos, a família médica, o Charles médico, eles sabem, dizem também que quase todas as doenças, elas são oriundas das emoções, que se cristalizam no corpo a partir de pensamentos, sentimentos e ações, e vão se transformando, vão mudando inclusive o DNA, e lá pelas tantas a pessoa tem um câncer ou tem alguma doença, desenvolve uma doença a partir disso. Mas quem está por trás disso? O padrão emocional. Porque é uma energia, o padrão emocional, na verdade, materialmente é uma energia doente. Tanto que para os antigos chineses era muito comum, os japoneses chineses, né? E aí o ar, a energia do lugar é que está doente, né? De uma casa, de um lugar, então aquilo é que estaria doente. Então tu trabalha isso, assim somos nós também. Temos que fazer o nosso cantinho, né? Exatamente. É importante a gente reconhecer que todos nós nesse planeta somos doentes nesse aspecto. Manifestamos as enfermidades humanas por conta dessas alterações na nossa energia, que são geradas por emoções desarmônicas, por bloqueios. Na medicina antiga da China, do Oriente, eles falam que a saúde seria o equilíbrio da nossa energia nos seus aspectos yin e yang. Quando existe harmonia, equilíbrio entre yin e yang, existe saúde. Toda vez que existem bloqueios, o bloqueio provoca excesso ou deficiência, vão existir doenças. Exatamente assim como nós vemos. Quem gera a possibilidade de um fluxo harmônico de doença no nosso organismo, porque assim no alto como no baixo, nós podemos ver nos nossos mapas astrais, que são a questão das interações entre os planetas representantes desse tipo de energia no nosso corpo. Mercúrio representa, a energia de Mercúrio representa em nós um tipo de fluxo de energia vital. Saturno representa outro, Marte, Vênus, isso está na nossa carta natal. Então, no momento que a gente chega aqui nesse planeta, quando a gente encarna, quando a gente chega, quando a gente dá o primeiro suspiro, a primeira respiração, naquele momento o céu, que pode ser avaliado pelo nosso mapa astral, ele é como é que a gente chama? O manual de instruções, programa daquele ser que está vindo. Só que nós não temos conhecimento sobre isso. Ali está dito as facilidades, as dificuldades, as capacidades já desenvolvidas, os grandes aprendizados e como que vai ser a manifestação das energias emocionais daquele ser, onde estarão os nós, as dificuldades. O mapa astral reflete a nossa caminhada como alma. A gente já falou ali, o nosso padrão emocional, ele inicia dentro da barriga da nossa mãe, antes da gente nascer. Porque a concepção acontece, não é por acaso que acontece num determinado momento. O sol de Renel brilha no momento em que o espermatozoide e o óvulo se encontram. Isso tudo é programado pelo céu.
a energia daquela criança que está chegando e a interação daquela criança com a sua mãe, mesmo antes de nascer, todo o processo que essa mãe passa, emoções, pensamentos, o entendimento, as energias que são harmônicas ou conflitantes, e todo o meio a partir do instante que essa criança nasce. Então, até os 2, 3 anos, o padrão é cristalizado. Então, como ego, nós precisamos, para entrar nesse planeta, na dimensão da fisicalidade, nós precisamos de um ego. Mas no momento em que a gente entra aqui, devido a gente fala sobre o véu de Maia, as dificuldades de enxergar com clareza, nós, almas, ao entrarmos aqui, nós desenvolvemos mecanismos de defesa para lidarmos com o sofrimento, com o desafio e com a dor. Nós, como crianças, desenvolvemos esses mecanismos. E esses mecanismos, claro, são inconscientes, mas nós levamos pela vida toda e levamos de vida após vida após vida. Por isso que se chama padrão emocional. É extremamente raro uma pessoa, até os dias de hoje, pela sua própria intenção, pelo seu próprio esforço, sem o conhecimento trazido pela luz dourada, ela conseguir libertar-se disso. Por isso que é tão raro na humanidade nós descobrirmos assim: existiu uma pessoa lá que se iluminou. Assim é falado nas antigas religiões, né? Uma pessoa que realmente se iluminou. O que é quem se iluminou? Quem se autoconheceu, quem se libertou das amarras, dos seus padrões emocionais, para daí então poder, somente então, começar a manifestar os dons da sua alma, o seu propósito, as suas escolhas, realizar realmente o planejamento do seu mapa no aprendizado, no crescimento. Então isso é fundamental, isso eu vejo assim que é a pedra filosofal de tudo. E eu hoje, revendo, se vocês me permitem, eu acho que é uma coisa interessante, porque nós, quando fazemos as oficinas de padrões emocionais, nós somos recomendados a ter o nosso diário. Então eu localizei aqui o meu diário do primeiro encontro, do primeiro curso de padrão emocional, cura dos padrões emocionais, onde eu escrevi aqui dois textos pequenos. Eu vou trazer para você para compartilhar. Foi escrito então esse dia 14 de março de 2023. Eu escrevi assim: sinto uma grande paz, uma sensação de compreensão sobre aquilo que realmente sou em essência e sobre as agruras e sofrimentos humanos que são gerados quando vivemos sob o comando dos padrões emocionais. As explicações dadas pela Ivânia na reunião de ontem tornaram muito claro para mim tudo aquilo que venho buscando há muito tempo como caminhada espiritual. 2 pontos: conhecer-me a mim mesmo. Sinto compaixão pela minha criança interior, por suas dores, por sua carência de amor/afeto. Sinto compaixão por todas as pessoas, botei entre parênteses humanidade, que vivem este jogo de sofrimento/alegrias, sombra/luz, sem terem nenhuma consciência sobre o processo, achando que se trata sobre elas mesmas, que suas dores, conceitos, paradigmas, crenças impostas são elas mesmas, ou somos nós. Sei que estou no caminho certo, não vou desistir, não há outro caminho. E aí também escrevi no dia 16, na quinta-feira, 16 de março dessa semana, o seguinte: podemos dar 1000 passos na direção exterior, podemos buscar 1000 caminhos espirituais externos, entre parênteses, religiões, mas só existe um passo que precisa ser dado e que sintetiza a espiritualidade. 2 pontos: o passo que se dá para dentro, na busca do autoconhecimento.
a compreensão daquilo que não se é em primeiro lugar, os adereços da personalidade e o consequente desabrochar do ser divino que sempre esteve lá, oculto, abafado por muitas camadas de ilusão, e que somos nós realmente em essência. Não quero mais ser guiado por minhas memórias, entre parênteses, conscientes e inconscientes de sofrimento, igual padrões emocionais. Quero ser guiado pela inspiração, pelo coração, entre parênteses, alma. Vocês entendem que eu, ao menos, acho que entendo isso, que enquanto você não enxergar que você age no piloto automático, aquilo que você apresenta para o mundo é uma máscara o tempo todo, e que não é culpa nossa, não é por desejo nosso, isso faz parte do jogo da fisicalidade, aquilo que chamamos de ego, a nossa criança interior, mas não é nós em realidade. Eu vi ontem um post, eu não sei se foi a Silvia que colocou, ou se foi o nosso colega lá do grupo que a gente participa, sobre um conceito que lembra isso, que é também tomado na constelação familiar. Fala assim: quando nós reagimos a um gatilho, reagimos, né? Não estamos agindo, nós estamos reagindo a um gatilho, houve um acionamento de um gatilho emocional, e nós não reagimos com a idade que temos agora, mas com a idade onde o trauma aconteceu. Ou seja, nós temos 50 anos de idade e estamos agindo como uma criança de 3 anos. Quantos de nós fazemos isso o tempo todo? Com birra, com bicão desse tamanho, com jogos, com uma criança. Só que isso é inconsciente. E a gente, por mais que você diga assim, não, eu não quero mais fazer assim, eu não quero mais reagir assim, não é assim simples, tão fácil, não vai mudar, porque a energia está lá, o mecanismo nos toca, sempre nos toca para a gente repetir, é uma trilha de um CD, e quanto mais a gente repete, mais o sulco se aprofunda e mais fácil fica repetir ele, tanto que se chama padrão. Tanto é que tem um velho ditado, de boas intenções o inferno está cheio, né? É exatamente isso. Eu quero fazer só um gancho que a Elizabeth falou, quando ela disse assim, ó, que antigamente, para os nossos pais nos criaram, eles achavam que uma educação e que tudo deveria ser igual, todo mundo deveria caber da mesma forma. E só que nós hoje estamos vivendo um mundo em que isso não é mais possível, porque o simples advento da internet nos colocou em conexão com o mundo inteiro, com várias culturas, vários pensamentos, vários estudos, vários entendimentos. Resultado que nunca, como em toda a história da humanidade, um padrão emocional teve tanto poder, né? Influenciou tanto, inclusive no nosso contato com os outros. Exato. E outra coisa assim, ó, tanto é verdade, observem isso, que cada vez menos as pessoas estão falando por telefone e mais pelo WhatsApp, porque tu não precisa enxergar o outro, né? Cada vez mais, inclusive se fala que a geração Z, ela tem pavor de qualquer coisa que não seja digitada, e inclusive cada vez diminuindo mais o que ela escreve, sintetizando menos, ou seja, perdendo a maior capacidade do próprio ser humano, que é a questão da comunicação. E por que isso? Não é culpa da internet, não é culpa da geração Z, mas é que os padrões emocionais eles estão vencendo em larga escala toda e qualquer evolução dos seres humanos, porque cada vez mais as pessoas estão se tornando individualistas. Eu sou o mundo, tudo é do meu jeito, como eu quero e quando eu quero, senão eu não falo, eu não interajo, eu não busco, eu não compartilho. O padrão emocional assim, grande guerreiro, vencendo a tudo e todos, e o resultado dessa gente, isolamento, loucura, suicídio. Não é isso que está acontecendo no mundo? Nunca se suicidou tanto. Nunca existiu tanto feminicídio, homicídio,
tanta coisa. Por quê? Porque não há, sempre o conflito é a norma, você se encontra para brigar. Tudo então já vai para os finalmente, ou seja, um padrão a 1 milhão. O que tem de pior em ti é acionado na face com o outro. Quem é isso? É o padrão emocional que insere em todas as pessoas. Por quê? Porque a pessoa, ela é tão forte o padrão que ela acha que ela está sempre certa. Ela não precisa fazer nada a não ser ser ela mesma, investir nisso. E vocês percebem que também dentro da internet existe muito essa coisa de trabalhar muito a individualidade. Ou seja, tu é tudo e o resto que se exploda. E pronto, tu já chega sendo o presidente da empresa, tu é o cara, tu é o bom, tu é a maravilha, tu é o super líder. E tu não precisa prestar contas a ninguém, porque tu pode, tu é poderoso. Isso se chama loucura absoluta. Porque isso é a negação da condição humana. Nós somos, todo ser humano é um ser social. Ele me diz, qual é o bebezinho que consegue se virar sozinho desde o momento do nascimento? Me diz, a comida que tu come na mesa foi, tu plantou, fez tudo? Não, tu precisa, tu interage o tempo inteiro com outras pessoas. Isso é a condição humana. Só que, com o advento de uma série de instrumentos que tem hoje, as pessoas fizeram com que o seu padrão emocional ficasse cada vez mais forte, ele foi retroalimentado. Então, nunca, em toda a história da humanidade, nós fomos tão bonitos. Acho que hoje em dia é o momento mais difícil de ser a gente mesma. Porque a gente tem todas as provas de que isso vai errado, né? Tudo nos leva a não ser autêntico, né? Porque enquanto vocês falavam, assim, eu fiquei pensando, né, que as pessoas poderiam estar pensando e até ficar um pouco ansiosas de pensar assim, tá, mas como eu começo, né, a trabalhar o meu padrão emocional? E eu não quero falar no sentido de desmotivar as pessoas, assim, no sentido é difícil, leva tempo, mas é importante as pessoas terem essa noção de que é um trabalho de longo prazo, né? Acho que isso é importante falar nessa live. Ele é um caminho de longo prazo e ele é... A gente só enxerga um passo à frente, né? Não consegue enxergar a luz no fim do túnel, ela demora para chegar. E isso não pode ser uma coisa que gera ansiedade. E eu acho que a gente não, no início a gente não sabe exatamente o nosso padrão emocional, por mais que a gente faça um mapa, né? E diga, ó, o teu padrão é esse, mas tá, é esse, mas dentro da nossa vida, no nosso cotidiano, e como a gente lida com cada pessoa da nossa, com todas as situações da nossa vida, ele vai se revelando aos poucos, né? A gente vai percebendo aos poucos. E o jeito que eu fiz para conseguir, porque a gente se reunia, eu conversava, eu tentava entender, às terças da noite, tentava entender as coisas. E às vezes a gente está tão dentro do nosso padrão emocional, mas tão dentro, a gente construiu, e assim, a gente demorou muito, a gente investiu tempo, a gente investiu dinheiro, a gente investiu tudo que a gente tem naquilo. Então eu entendo como é difícil para o nosso corpo, para a nossa mente, se desprender daquilo, né? Eu não quero, lá no fundo, dizer, como que eu vou... Essa pessoa eu construí, eu manipulei tantas pessoas, eu convenci tanta gente. Eu estou falando, não entendam mal, né? Acho que todo mundo está entendendo o que eu quero dizer, né? Eu trabalhei tão duro para construir a minha imagem, as minhas coisas, fazerem todas as pessoas acreditarem que aquilo era o correto, que era o certo, que elas precisavam fazer daquele jeito. Como que agora eu vou perceber que isso tudo era meu padrão emocional e eu tenho que mudar, né? E admitir isso e fazendo essa mudança. E essas coisas, elas não acontecem assim, agora semana que vem eu vou ser diferente. Porque até tu sair de tudo isso, tu tem que conseguir construir isso em fases e etapas, e desconstruir. Isso demora a morrer um pouquinho, e a gente ir começando de novo. Então, eu não tinha clareza no meu padrão, eu só tinha aquele cansaço de viver aquilo, não queria mais. E eu lembro que no dia da graça de Renel, aqui, em 2023, eu pedi para ela, assim, desesperadamente, com todas as forças do meu corpo. Eu lembro que eu me emocionei muito, eu acho que foi a vez, assim, que eu mais me emocionei, que eu me senti em mais contato com os mestres. Eu pedi liberdade.
Lembra disso, né? Eu disse, eu quero liberdade, eu preciso ser livre. E aí dentro da minha cabeça eu ia dizendo para mim o que significava para mim liberdade. Conseguir sair disso, conseguir mudar o jeito como eu vivia a minha vida, porque eu achava ele muito bom, eu não estava sofrendo. Eu gostava daquilo, eu queria que aquelas coisas se concretizassem, que elas fossem daquele jeito. Só que a gente começa a perceber o quanto aquilo faz mal, o quanto aquilo gera ansiedade, o quanto aquilo gera medos e coisas, pânico, para que tu mantenha aquilo como está, que aquilo não pode mudar, que aquilo precisa continuar daquele jeito, enfim. Então, ali eu consegui começar um processo. O outro ano foi um ano diferente. Aí no ano seguinte eu já consegui olhar para o meu padrão de outro jeito. Aí agora faz umas 2 semanas eu consegui ter um momento muito especial de novo, onde eu consegui enxergar as coisas de outra maneira, com o Mestre Todd. Então, e agora tudo muito mais claro, mas em 2023 era impossível enxergar o que eu vi agora. Eu precisei de todo esse processo. Então, é preciso entender que no começo é uma coisa meio escura, meio difícil, ela não está decifrada, organizadinha em etapa 1, 2 e 3, né? Isso é importante as pessoas saberem, porque senão elas vão ficar ansiosas de novo no começo. Já vão querer resultado na primeira logo já no começo, e isso não tem como, né? Mas é possível, a gente chega lá e o processo, ele é bom. O processo, ele é rico, ele constrói, ele dá pra gente ferramentas tão valiosas, faz a gente amadurecer tanto. É um caminho muito bom de percorrer, e ele dá uma sensação de missão cumprida, de orgulho muito grande depois. E eu sei que eu não estou no final, não é isso que eu quero dizer, mas assim, ele é uma jornada. O orgulho da jornada, ele é satisfatório. A gente vê que hoje eu olho que eu vivi um ano inteiro onde eu não recaí. Eu recaí em momentos, numa discussão com meu marido, numa coisinha aqui, numa coisinha ali, mas no macro, nas coisas principais da minha vida, eu vi que eu não recaí no meu padrão, que eu conseguia agir como eu realmente sabia lá no início do ano que eu queria agir, que eu queria fazer, como eu queria fazer as coisas, e eu não recaí. Eu tive todas as oportunidades para recair. Então, esse orgulho, assim, é uma coisa que eu desejo que todas as pessoas possam sentir, assim, no tratamento do padrão emocional. E eu sei que agora, eu desejo mesmo que eu consiga continuar o processo, e eu sei que a Helena vai me revelar muitas outras coisas, né? E que daqui a um ano talvez eu vou olhar, pensar nessa fala que eu tive agora e pensar, nossa, você não sabia disso ainda. Tinha mais coisas, sabe? E espero que seja bom o sentimento. Inclusive, isso é uma das coisas mais importantes de entender. Bom, o Lao Tse já dizia, né, que uma grande jornada começa com o primeiro passo. E é exatamente isso, são passos, um a um. Porque o primeiro passo, ele faz a parada do mundo antigo. No momento que a gente dá o primeiro passo, a gente começa a se afastar daquilo que a gente não quer. Mas são muitos passos, mas cada passo já vai trazendo uma informação diferente, uma visão diferente, uma conexão diferente, uma reação diferente. E isso passo a passo. Eu, inclusive, falando agora, ontem, eu estava vendo um buquê que eu fiz, e eu comentei com um grupo de estudo o seguinte: hoje eu não faria o buquê que eu fiz há um ano atrás. Posso dizer, foi na verdade um grupo de estudo que eu tenho com a Andressa, que é a pessoa que vai dar o curso de buquês, os buquês de Atena no próximo ano. Então, e ela é muito estudiosa também, então a gente estava comparando um buquê. E eu disse assim, mas essas duas flores aqui não caem mais. Assim nós fizemos juntos isso. Eu disse, é verdade, mas eu não tinha conhecimento suficiente em astrologia dourada há um ano atrás, como eu tenho hoje, como tantas as mudanças em astrologia dourada que os mestres mandaram, que aquele buquê, ele era bom, mas agora está excelente, porque a gente aprendeu muito mais. Mas, ao mesmo tempo que estávamos aprendendo astrologia dourada, tarô, I Ching, mais, com as ferramentas da luz dourada, nós também estávamos trabalhando nossos padrões, ou seja, conhecimento e autoconhecimento. Por isso que na luz dourada a gente reverencia os dois lados.
Por isso que na Luz Dourada a gente não trabalha com a questão, entre aspas, da sensibilidade apenas. Não, é com conhecimento. As ferramentas que os sábios disponibilizaram para nós ao longo de todo o tempo. Não somos donos disso. É o conhecimento acumulado da humanidade que utilizamos como ferramentas com a visão da Luz Dourada. Todavia, esse é o conhecimento que o mundo nos dá. E vamos aproveitar, mas ao mesmo tempo, a grande jornada para dentro só nós podemos fazer, porque os manuais, que são essas ferramentas, estão disponíveis e eu posso carregar comigo. Agora, se eu não fizer essa jornada, não vai adiantar nada. O conhecimento se perde. Por isso que dentro da Luz Dourada, inclusive tem um Xing explica isso, que é muito importante a sabedoria andar com a energia e vice-versa. Por quê? Porque a sabedoria sem energia, ela estagna, ela não se renova. E a energia sem sabedoria, ela se mata, se distrai. Então, é muito importante ver que a gente precisa dessas duas coisas. O conhecimento que o mundo nos legou, que os mestres nos legam, e ao mesmo tempo a energia de mudar o padrão, de trabalhar, de estar atento, de estar na vigilância, como a Fabíola falou. Porque é exatamente isso, viver no tempo de agora, no tempo presente, que é o tempo da Luz Dourada, é exatamente a gente estar prestando atenção única e exclusivamente em nós. Vai virar egoísta? Não. Eu estou vendo todo mundo, mas presto atenção nos meus atos, porque são os meus atos que vão reverberar no mundo fora de mim. Eu presto atenção nos meus atos, porque os outros não estão agindo contra mim, eles estão reagindo pelos meus atos. Eu tenho que entender isso. A questão mais importante é essa, porque o nosso padrão emocional nos cega ao ponto de achar que são sempre os outros que agem contra nós, quando na verdade eles estão reagindo aos nossos atos, aos nossos gatilhos, à nossa imaturidade, à nossa infantilidade, aos nossos medos, às nossas atitudes. Eu acho que uma coisa, eu sei que a gente chegou no final do nosso tempo, mas me passou essa coisa na cabeça agora, que eu acho que uma coisa que que a gente tropeça muito, não sei se todo mundo, é na culpa. Acho que a primeira coisa que todo mundo sente depois que começou o tratamento, se sente muito culpado pelo como viveu algumas coisas e pelos padrões que pode ter gerado em outras pessoas, né? E eu acho que isso é um sentimento que, eu acho que o padrão emocional tem muito a ver com essa culpa, assim, que as mães sentem muito, né? Os pais de modo geral, mas acho que as mães têm muito essa questão da culpa. Pode sim. Isso eu não sei me Eu acho que nessa situação, você está tratando o teu padrão emocional, Isso é emocionante. e está melhorando, e quando você sente isso, é o padrão emocional entrando pela porta dos fundos de novo. Vamos estender um pouco, porque o assunto é emocionante. E aí vamos quebrar o tempo, vamos ampliar só uns minutinhos, porque o assunto é empolgante mesmo. É extremamente difícil a gente manter essa consciência. A gente começa a pensar nos comentários do colega. É tão assim, ao mesmo tempo, é cômico e é triste, ao meu olhar, que para a maioria dos seres humanos são padrões emocionais, na interação entre os seres humanos, são padrões reagindo a padrões. É eu com o meu padrão, quando eu encontro um namorado, uma namorada, é um padrão que encontra o seu padrão, ao seu espelho, e no primeiro momento existe toda uma encenação para eu apresentar aquilo no meu melhor. E aí o meu padrão julgou o meu padrão. Isso. E aí no momento em que o casamento realmente acontece, que a intimidade acontece, que as máscaras, aí você vê. Então, é bem. E não só na interação afetiva, quase em todas as reações, porque existem inconscientemente em nós segundas, terceiras, quartas intenções. Infelizmente, nós não somos verdadeiros, nós somos muito mentirosos, nós somos falsos, porque faz parte da nossa natureza como seres humanos. É a sobrevivência. Então, o grande desafio que a Luz Dourada nos traz, a meu ver, na vivência da cura, e que é exercitado pelos 3 dias de silêncio, por exemplo, um estímulo lá no nosso workshop,
3 dias de silêncio, que você não deve conversar com ninguém, não deve interagir por meio de mídias sociais, você tem que parar para se olhar. É você começar a desenvolver a consciência da testemunha. A testemunha silenciosa que observa. Porque como nós estamos sempre dentro desse padrão de bateu, valeu, é que nem o reflexo condicionado da minha patela. Tum, tum. Bateu pisou no meu calo, já vai o soco. Ou, enfim, qualquer outra, seja o nosso, se não for a agressão, pode ser a vitimização, pode ser que nós estamos sempre, nós não agimos no dia a dia, nós reagimos. E embora esses sejam vícios que a gente desenvolveu, nós somos viciados no sofrimento. Nós criamos esses comportamentos, estão a todo instante criando sofrimento para nós e para os outros, mas a gente não enxerga isso. E como isso é conhecido para nós, é por isso que se libertar disso nos dá medo, porque nós temos que abrir mão do conhecido para abraçar o desconhecido, que é quem somos nós é um desconhecido. A nossa essência é desconhecida. Se você tiver que dizer quem você é, você diz o teu nome, você diz a tua profissão, você diz que tu é irmão de alguém, que é teu pai. Isso não é quem você é, isso é um série de adereços do ego. Em essência, a gente não é isso. Outra coisa que eu também aqui pensava quando vocês falavam sobre as redes sociais, que é também assim, tão... Eu vejo isso também, é triste, porque ele é inconsciente, então é um sofrimento gerado e realimentado sem consciência, que são os chamados egos coletivos. Nós temos que começar a pensar isso, que são os agrupamentos. Infelizmente, as religiões são egos coletivos, em que padrões emocionais são compartilhados. Os partidos políticos são egos coletivos. Os times de futebol são egos coletivos. Enfim, grupos, o grupo da moto, o grupo do churrasco, os grupos humanos, enfim, aqueles são egos coletivos em que a gente procura, a gente veste uma carapuça, uma imagem para o grupo. Isso é bem da nossa adolescência, né, que a gente desenvolve. E aí a gente, dentro de um grupo assim, de um ego coletivo, a gente é capaz de fazer coisas absurdamente inconsequentes. Olha o que a gente faz, por exemplo, num estádio de futebol, uma turba, exatamente, em que é tomado por você passa-se a emoção na turba e você vê o outro, que é um inimigo, porque está usando uma camiseta de uma outra cor. Você vê o outro porque ele se diz pertencente a outro partido político. A humanidade não existe mais, você só vê Enfim, isso é extremamente doloroso e é a expressão da ignorância humana, da patologia humana, e que, felizmente, a gente está no limiar de uma era, esses mestres trazendo a ancoragem da sabedoria para o nosso planeta, e a pedra filosofal é o conhecimento, o autoconhecimento. E o terceiro pilar que a gente sempre fala, né, que é o serviço da Luz Dourada, que também a gente nos doando, que muitas vezes às vezes o trabalho recomendado, por exemplo, quando o seu padrão básico é uma Vênus, né, é você servir a elevação de Vênus, que é em peixe, é o serviço voluntário, enfim. Então a gente tem essa beleza que é os ensinamentos da Luz Dourada, o descerrar desses véus, que você começa a ter contato com esse ser que é um desconhecido, que é você. Então, no primeiro momento, a gente precisa se desconstruir para começar a descobrir a plantinha, a semente divina que está lá dentro, que sempre esteve lá e que a gente não conhecia. E a ver o outro além da forma, além do padrão. Quando você começa a se ver além do padrão, você começa a se ver na tua essência. É claro que isso não é uma transformação radical, mas você começa a enxergar o outro além do padrão, além da emoção desorganizada e desenfreada e feia que ele expressa, além do comportamento tão doentio que ele manifesta. Você começa a enxergar a centelha divina que lá atrás existe, por trás daquele olhar, daquele olho. Então, eu acho que essa é a base, é a origem de toda a caminhada. Luz e sabedoria, a Luz Dourada é um mastim.
Agora até acho que passou o tempo, mas era um gancho em relação a isso que você estava falando, do padrão, a questão da aposentadoria, né? Que as pessoas têm a crise da invisibilidade, a perda do seu papel e não se reconhecem como ser, né? E essa coisa, a questão do tempo, que você não tem mais tempo para fazer e voltar atrás, né? Então são 3 crises importantes: a invisibilidade, a não reconhecimento do teu papel mais e a questão essa do tempo. Né? Mas muito desenvolve um pouco mais. Não é uma coisa que a gente tem que pensar sobre isso, porque se você, sim, são todos aspectos, exato. E isso é uma coisa extremamente comum, isso. Quase todas as pessoas vivenciam esse tipo de crise. Você chegar no lugar que você ia, na escola que você dava aula, você não está mais naquele contexto, no hospital que você ia operar, e você não tem mais afinidades, e ninguém te chama de professora ou de doutora ou de isso ou de aquilo, você não é aquilo, são os papéis que a gente representa e se esconde atrás desses papéis lentíssimos. E ainda tem uma questão da aposentadoria que é tu voltar para casa e conviver com o marido 24 horas. Exatamente. É outra situação, é outro aprendizado. Eu estava conversando com uma paciente sobre isso, porque o marido é caminhoneiro, viajava semanas fora, e agora se aposentou, os dois em casa não se suportam, porque não se conhecem. É um novo aprendizado conviver 24 horas. São pequenas coisas que a gente não se dá na conta, mas são oportunidades da gente tentar melhorar, inclusive, a maneira com que vai envelhecer. Inclusive a famosa crise dos 40, né? 45 anos, que a pessoa se dá conta da finitude. Porque tudo começa a ir para o fim, né? Os filhos estão criados, está perto da aposentadoria, tu não vai iniciar uma nova carreira, tu não vai iniciar praticamente mais nada. Tu começa a ter um rescaldo que tu viveu até aquele momento. Só que o que as pessoas não entendem é que elas não viveram a si próprias. Elas viveram papéis, elas viveram o seu padrão emocional, elas viveram as regras que elas estipularam ou que estipularam para elas. E digo mais, agora para apavorar, mesmo tocar o terror. Gente, quando a gente começa a estudar a astrologia dourada mais profundamente, tu olha o mapa e tu já sabe instantaneamente mais daquela pessoa que ela sabe da vida inteira dela. É uma coisa inacreditável o que a pessoa não sabe de si. E ela vive no escuro durante uma vida inteira, quando estava ali disponível o tempo inteiro o seu mapa astral. Eu posso estar reduzindo isso a só astrologia, mas não é. Por isso que se chama mapa astral, porque é o mapa da nossa jornada e é um mapa que pode nos conduzir. E, inclusive, eu quero, vou meio que fazer um encerramento, mas dizer assim, nós estaremos disponibilizando através da Escola Sagrada de Jofiel um curso de padrões emocionais, porque faremos ele não mais online, a não ser que haja muita necessidade, que faremos através de workshops, mas disponibilizaremos esse curso bem pequenininho, bem simples, para quem quer começar a trabalhar o seu padrão emocional. Vai ser muito baratinho, né? Exatamente para que o maior número de pessoas se beneficiem com o seu autoconhecimento. Então disponibilizaremos isso através da Escola Sagrada de Jofiel, para que as pessoas deem o primeiro passo no seu autoconhecimento. Isso a Luz Dourada quer trazer para o mundo, para não só ter a pretensão de curar o mundo, não temos essa pretensão, até porque essa não é a pretensão da Luz Dourada. A pretensão da Luz Dourada é trazer luz, clareamento, para as pessoas enxergarem a si próprias. E a partir desse autoconhecimento, elas mudarem as suas vidas, porque somos uma filosofia de vida. E uma filosofia de vida que vale a pena é aquela que transforma as pessoas. E então, nós nos colocamos à disposição para que entre em contato com o atendimento da Luz Dourada, com a Escola Sagrada de Jofiel, na nossa comunidade no Instagram, também no YouTube, para saber mais sobre padrões emocionais
E exatamente para conseguir acessar esse curso, mini curso que nós temos, que é uma oficina de padrões emocionais, para vocês começarem por si só, porque pode começar por vocês mesmos. Não precisa ter um terapeuta, mas também poderá haver terapeutas que quiserem se interessar em fazer os seus próprios grupos de padrões emocionais. Estamos disponibilizando tudo isso a um preço muito, muito insignificante, apenas para pagar as despesas mesmo, porque o nosso interesse é divulgar o trabalho da Luz Dourada no mundo. E vamos levando essa luz adiante, né? Começando por tentar melhorar o mundo a partir das próprias pessoas. Já podia ter encerrado, ficava à vontade. Mas eu não sei, alguém quer falar mais alguma coisa? Então, eu acho, então a gente encerra a nossa live. Ela demorou um pouquinho mais do que a gente imaginava, mas foi um prazer mesmo poder estar com vocês aqui e conversar sobre esse tema tão interessante. A gente poderia ficar muito mais tempo falando, né, com certeza. Então, isso é um convite para que todo mundo tenha essa coragem de iniciar esse processo e que a gente quer que as pessoas entendam que ele precisa ser uma coisa leve, por mais que seja algo difícil na nossa vida e tudo mais, mas que seja uma coisa leve, livre de culpa. E acho que todo mundo aqui pode agradecer pelo contato com a Luz Dourada, né? Eu sempre penso assim, nossa gente, que oportunidade, que entre aspas sorte, né, de poder estar em contato com isso e ter essa oportunidade de trabalhar isso. Então isso é tão especial que eu acho que vale mais a pena focar nesse sentimento, né? Só queria dizer que na Luz Dourada não existe culpa, existe só responsabilidade. Não existe culpa para nós, porque existe a responsabilidade de fazer a mudança, apenas isso. Assim é. Diz que o defeito é uma qualidade descontrolada, né? E não desenvolvida.